Então, boa tarde a todos. Vamos dar início então ao nosso estudo de sábado. Vamos começar com uma leitura do livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, e a seguir faremos a prece inicial. Então, o texto que nos calhou é do capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Item 8, a parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Muito bem? Então agora vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos pensar em Deus Pai, o nosso Pai bondoso, o nosso Pai que nos deu mais esta oportunidade para evoluirmos, para crescermos um bocadinho mais. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus Cristo, o nosso irmão que esteve na Terra para nos ensinar, para nos mostrar como devemos viver. Vamos elevar o nosso pensamento aos espíritos superiores, aos espíritos que governam esta casa, que estão aqui sempre para nos apoiar, para nos proteger, para nos guiar, para nos mostrar o caminho. Vamos agradecer por esta semana que passou, agradecer por este dia, agradecer por podermos estar aqui a aprender, a ter mais conhecimentos, a crescermos um bocadinho mais interiormente, para nos tornarmos um homem de bem, uma pessoa melhor. Vamos pedir pela paz no mundo, vamos pedir para que Deus, para que Jesus, para que os espíritos superiores nos abençoem, nos guiem, nos guardem, nos protejam todos os dias. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos assistir então à nossa palestra, presidida pela Cláudia Fonseca, com o título Renovando Atitudes face às dores da alma pelo Espírito Hamed. Boa tarde a todos. Só colocar aqui um pouco de água. Espero que todos estejam bem. Conforme a Maria disse, e muito bem. É preciso mais? Mais som? Tem que estar mais perto? Mais? Ok. Renovando atitudes face às dores da alma. E o espírito lê-se Hamed. Eu também li antigamente Hamed como a Maria, mas vim a descobrir que, de facto, o médium Francisco Espírito Santo Neto, que psicografou este livro, que eu acho fabuloso, este e vários outros, explicou-nos que realmente lê-se Hamed. E Hamed, quem é este espírito? Esta palestra reflete não só alguns conceitos que Hamed quis desenvolver e baseou todo o seu estudo em várias obras relacionadas no Evangelho segundo o Espiritismo, escrito, claro, não é, pelo nosso codificador Allan Kardec. Então, as dores da alma são, no fundo, o quê? São convites da vida para a transformação interior. E perguntam vocês, mas quem é Hamed? Foi a primeira pergunta que eu vos coloquei, não é? E Hamed está aqui na imagem do meio, a imagem possível, que
o médium Francisco Espírito Santo Neto conseguiu descrever alguém que fez este retrato. Ele é um espírito já muito antigo, que conviveu várias encarnações com este médium, daí que eles têm uma ligação espiritual muito forte. E o médium vem nos indicar também que ele apresenta-se, a maior parte das vezes, não só vestido como alguém que está no Oriente, portanto, que viveu, neste caso, principalmente na Índia milenar, e ele traz muitas vezes com roupas que ou são dessa altura como se fosse um religioso, ou então mesmo, estou a ver ali mais caras conhecidas, desculpem, ou como também às vezes mostra-se como da altura do século XVIII, desculpem, XVII, do tempo de Dom Luís XIII, porque ele viveu também este tempo. E este tempo para ele também foi precioso, embora todas as vivências que ele partilhou com este médium, com Francisco, tenham sido muito preciosas para ele no Oriente, principalmente na Índia, foram em nível de filosofia espiritual, digamos assim. Ele também foi muito, o período que ele passou em França foi para ele muito, muito importante. Ele esteve no convento de Port-Royal des Champs, isto é perto de Paris, nas cercadinhas de Paris, e destaca que realmente esteve na altura do movimento jansenista, lá em França, em que ele passou não só como médico, como também religioso. E este movimento foi um movimento religioso, na altura, muito importante. Desculpem, tinha saído do sítio. Muito importante, que estava relacionado com algumas ideias, de acordo com os escritos de Santo Agostinho, em que falavam sobre a questão do pecado, sobre a questão de que não havia tanto para eles a situação do livre-arbítrio, seria mais a situação do tal pecado original que levava às atitudes das pessoas. E na altura, o primeiro contacto que tiveram, que este médium teve com o espírito, foi por volta de 1972, através da psicofonia. Achei sempre muito interessante os livros de Hamed, com este médium. Eu já trouxe aqui As Dores da Alma e não consigo fazer a ligação para este livro sem falar nas dores da alma. Portanto, renovando atitudes, é no fundo um convite à nossa transformação. E as dores da alma que nós trazemos não são mais, nada menos, nada mais do que os sofrimentos que nós vamos trazendo e carregando em nós. Sofrimentos que são passageiros, sem dúvida, representam conflitos profundos do nosso ser, muitas vezes trazidos de reencarnações anteriores. E estão muito relacionadas com os nossos sentimentos, como a emoção, como a culpa, o medo, o orgulho, os tais chamados às vezes de pecados mortais, não é? Mas também a nossa insegurança, a rejeição, a baixa autoestima, um apego e principalmente a nossa dificuldade em amar. Nós ainda estamos num processo de aprendizagem de saber amar. E através da psicografia de Francisco, Hamed vai nos convidar para que façamos todos uma profunda transformação do nosso ser, do nosso íntimo. Esta mudança irá permitir uma transformação moral, psicológica e, por sua vez, irá trazer paz interior, que é aquilo que nós tanto necessitamos, não é? Esta transformação interior é, no fundo, uma renovação. E esta renovação e convite à transformação, já o nosso codificador, Allan Kardec, o teria feito, não é? Ele terá fez, aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, em que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. É, no fundo, como se fôssemos uma planta, em que o nosso germen tem lá todas as capacidades inatas de amar, de nos melhorarmos, tudo o que pensemos de habilidades e capacidades boas, nós dispomos connosco, mas não está à superfície. Há que trazê-lo à tona. Então, a verdadeira cura
das dores da alma começa precisamente onde? Na renovação das nossas atitudes, não é? Mas a renovação das nossas atitudes implica, antes de mais, um autoconhecimento. Sem autoconhecimento, sem uma análise de como é o nosso ser, dificilmente poderemos renovar as nossas atitudes. Então, num dos capítulos que é Tua Medida, eu trago-vos alguns capítulos, não todos desta obra. Irei fazer mais outra palestra, já estou a combinar com o Ricardo, fazer mais uma palestra aqui relativamente a esta obra que eu acho muito, muito interessante. E vou rever apenas alguns capítulos, ok? Então, ele fala que nós temos limites, não é? Temos necessidades e temos capacidades próprias também. Vou só passar aqui um bocadinho, para ver melhor as caras das pessoas. Ok. Então, as dores da alma, quando é que surgem? Principalmente quando nos confrontamos com algumas dores, como a inveja, como o perfeccionismo e como a nossa insegurança. A inveja porque estamos sempre a olhar para os outros, não é? E a ver o que é que o outro tem melhor do que nós. Quantos e quantos veem uma televisão que o vizinho comprou? Ele tem aquilo, vamos lá comprar outra maior. Ou olhamos para a marca do carro da nossa vizinha, não é? Quantas vezes, quando distraímos-nos com estes tipos de situações e deveríamos sim estar a olhar para dentro, para nós. Porque não interessa o que é que os outros têm, na realidade. E o perfeccionismo é quando nós, no fundo, exigimos de nós algo que ainda não é possível para nós. Está além do possível, está além do viável. Isto reflete tudo o quê? A nossa insegurança, porque rejeitamos a nossa individualidade, julgamos-nos a nós. Isto leva um pouco àquilo que ele chama de a autocrueldade nas dores da alma. Portanto, como veem, eu faço sempre este paralelo entre este livro, Renovando Atitudes, e as dores da alma. Só poderemos reabilitar-nos ou reformar-nos, e tantas vezes na doutrina espírita vem falar na reforma íntima, portanto, são sempre formas de falarmos como é que poderemos efetuar a nossa reforma íntima, não é? Então, temos que saber onde temos que nos perceber. E diz Hamed, só poderemos nos reabilitar ou reformar até onde conseguimos nos perceber. Mas certas pessoas, isto é um procedimento muito difícil de se fazer. Porquê? Porque para muitos é difícil conviver com a verdade. Não é? Quando nos olhamos ao espelho, é doloroso. Quando olhamos para ele, com sinceridade. Nós geralmente tendemos a ter uma imagem de nós próprios que não corresponde, muitas vezes, àquilo que os outros veem e àquilo que nós somos verdadeiramente, não é? Então, quando tentamos sufocar ou enclausurar ou rejeitar os nossos próprios sentimentos, em vez de percepcioná-los, assumindo e tentando compreender o porquê de estarmos a sentir e a pensar daquela forma, o que nós fazemos, no fundo, é estarmos a deixar de os ouvir e disfarçá-los ou colocá-los debaixo da gaveta. Ou seja, disfarçamos onde? No nosso inconsciente. Então, a tua medida, o que é que fala Hamed neste livro? Ele propõe-nos nós olharmos para dentro, aceitarmos-nos, porque começa por aí, para podermos crescer. E este aceitar é aceita-te como és, mas não esqueçam de trabalhar diariamente pela reforma íntima, não é? Porque trabalhando diariamente em cada pontinho que seja, que nós consigamos, estamos a fazer... Alguém quer chamar a minha atenção, não é, Edu? Queres ir para cá, para a minha beira? Tens de te comportar. Para tentarmos ser melhores, um pouco melhores. Isso implica aquilo que vos disse há pouco. Não vamos olhar para o outro, porque nós não podemos mudar o outro, mas podemos olhar para nós, certo? Então o ser humano é um verdadeiro campo magnético, atenção com isto, atraindo pessoas e situações, as quais se sintonizam amorosamente com o seu mundo mental ou mesmo de forma antipática com a sua maneira de ser. Então, quando Hamed fala que nós somos um verdadeiro campo magnético, nada mais é do que nós estarmos numa determinada faixa, determinada sintonia magnética, e é a lei da física, meus caros.
Atraímos aquilo de acordo, todos os seres que estão de acordo com a nossa faixa de vibração, com a nossa sintonia, não é? Estejamos bem ou estejamos mal, é isso que nós vamos atrair. Então, devemos reavaliar as ideias retrógradas que estreitam a nossa personalidade. Isto é forte, não é? Hamed fala-nos que nós chegamos a um ponto de sermos o quê? Limitados. Porque nós muitas vezes olhamos para o outro com julgamento e para nós fazemos da mesma forma, na verdade. Então, quando nós somos fruto de educação, dos ideais dos nossos pais, do nosso ambiente, não é? E de muitas outras circunstâncias e da nossa personalidade, de tudo aquilo que nós pensamos, temos aqui um convidado, tudo aquilo que nós pensamos, mas que é fruto das nossas sucessivas encarnações. Então, fala-nos Joana de Ângeles, e eu gosto muito de fazer este paralelo com Joana de Ângeles, porque ela tem uma série fabulosa de psicologia, não é? Psicológica, e então ela diz-nos: a criatura que se aceita como é, com as suas dificuldades e possibilidades, encontra maior equilíbrio para crescer. Não há problema de ele estar aqui. Tem que perguntar a autorização ao papá, porque ele vai aparecer, não é? Vai lá ter com o papá, um bocadinho, a gente já vai. E só aceitando então como nós somos, neste caso vou falar de mim, não posso falar de vocês, não é? Portanto, só olhando para o espelho, assentando como é que eu sou, as minhas limitações e as minhas virtudes. Só a partir daqui é que eu posso perceber quais são as minhas dificuldades e que possibilidades eu tenho de melhorar. O que é que eu tenho de bom que posso valorizar e desenvolver e o que é que eu não tenho de tão bom que eu tenho que melhorar em mim, certo? E isto leva a quê? Um maior equilíbrio e leva a crescimento. Isto foi na obra de autoconhecimento e crescimento interior e, como vêem, isto é um caminho que vai-se fazendo para, no fundo, nos trazer alguma felicidade. Mas o que é isto de ser feliz? E ser feliz, o reino de Deus está dentro de vós. Achei muito, muito engraçado isto. Porquê? Porque, no fundo, se olharmos bem até para a imagem que coloquei, nós vamos na nossa vida ou nas nossas vidas subindo de grau a degrau. Vamos melhorando, aperfeiçoando-nos. E os degraus são as nossas dificuldades, que poderão ser as nossas pedras, não é? Mas essas pedras podem ser utilizadas no nosso caminho. Torná-las, transformá-las em crescimento próprio. Então, muitas pessoas associam que a felicidade é uma ausência de problemas. É uma falácia. Não poderá nunca ser uma ausência de problemas. Será sempre dificuldades, problemas que vamos encontrar, desafios, como hoje em dia, toda a gente gosta de falar em desafios, uma linguagem mais positiva e que tem a sua lógica, não é? Hamed mostra-nos que a felicidade é consciência tranquila e harmonia íntima. Já nos dizia Jesus, nosso mestre, não é? Há tanto tempo, 2000 anos atrás, as dores da alma aumentam quando a felicidade é colocada no exterior. Apenas no exterior. Ou seja, naquilo que está fora de nós. Quando deveria ser exatamente o contrário. No nosso interior, nós não dependemos da aprovação dos outros. Nós não temos que acreditar que só assim, dessa maneira, que vamos ser felizes um dia. Não. A nossa felicidade está muitas vezes nas pequenas coisas que nós não valorizamos. Numa luz do sol, quando despertamos. Hoje foi na chuva, que é necessária para o nosso campo, para alimentarmos-nos. Tão necessária para podermos beber. É dali que vêm as nossas águas pluviais, não é? Vem a nossa água doce para beber. Tão preciosa nos tempos de hoje, como sabemos. Então há que valorizar todos os aspectos da nossa vida. Um beijo de um filho, de uma filha, o beijo de uma mãe, o abraço de um companheiro, um aluno, qualquer coisa que vos surja, um bom dia bem dado com um sorriso de um vizinho, o vosso bom dia a alguém que esteja não tão bem disposto e nós podemos às vezes, os seus olhos estão a brilhar tanto e o seu sorriso não está. Pode ser o suficiente para alguém se sentir melhor.
mas depende de nós. A nossa verdadeira felicidade não é um lugar. Iremos alcançá-la, mas ainda não está à nossa mercê neste momento. Não está ao virar da esquina. Isto é, a nossa verdadeira felicidade será ao lado de Deus, nosso Pai, nosso Criador, mas neste momento temos que nos contentar com pequenas felicidades, pequenas alegrias que vamos tendo. Mas a forma de perspectivarmos o nosso dia-a-dia, incluindo as dificuldades ou desafios, como queiram chamar, vai mudar o conceito e a forma como vamos agir. Renovando atitudes implica olharmos com outros olhos. Nem que seja colocar os óculos, como quiserem. Mas se calhar, se colocarmos uns óculos de graduação com cor, vemos as coisas de uma forma mais colorida, não é? Então, temos de olhar as coisas de outra forma. E a verdadeira felicidade, lá está, é a construção diária que começa sempre onde? Dentro de nós. Dia após dia. Vamos construindo e à medida que vamos aceitando que não somos perfeitos, mas perfectíveis, nós vamos começando a encontrar alguma serenidade, alguma harmonia entre todos. Isso permite-nos viver melhor, certo? Então a felicidade, a nossa felicidade baseia-se numa adaptatória à nossa vida social, familiar, psíquica, espiritual, bem como numa capacidade de ajustamento às diversas situações vivenciais. Diz-nos Hamed, é um espírito muito sabedor, não é? Eu apaixonei-me quando comecei a ler os escritos que Francisco, o Espírito Santo Neto, nos colocou, porque de facto lembra-me muito a ciência da psicologia que nós estamos a desenvolver cada vez mais, muito Joana de Ângeles, e mexe com a nossa essência. Fez-me pensar muitas vezes. Então, podemos satisfazer-nos, não é? Nos satisfazer com as reais possibilidades, torna-se mais viável, mais concretizável e dá-nos mais satisfação. E que percebamos que o reino de Deus está dentro de nós. Já disse Jesus, não é? Que vem nos indicar, Lucas, os seus conhecimentos. Então vivemos tempos de ignorância e autoconhecimento. Desculpem. O sofrimento moral muitas vezes nasce de onde? Da ignorância espiritual. É da nossa moralidade, não é? Mas ignoramos quem somos, porque é que sofremos, o que estamos aqui a fazer, as leis da vida, o sentido da reencarnação, aqueles que acreditam na reencarnação, nós espíritas acreditamos, mas nem toda a gente o faz, não é? Nem toda a gente acredita. E na verdade andamos todos aqui à procura do sentido da vida, não é? E este sentido da vida leva-nos que muitos comportamentos destrutivos que nós executamos, realizamos, resultam da nossa imaturidade moral, emocional. Moral / emocional. Porque, no fundo, a nossa imoralidade, a moralidade não perfeita, leva a emoções, a imaturidade emocional, não é? A renovação, quando é que começa? É quando vamos substituir esta ignorância espiritual pela consciência. A consciência do porquê das nossas atitudes. A consciência do porquê, primeiro, das nossas emoções. Por que razão sentimos desta forma? Porque estou triste. A tristeza faz parte da nossa vida. É o oposto da alegria. Portanto, ela tem de existir. E não é o problema estarmos tristes. A grande questão é por que razão estou triste? Ter que assumir essa tristeza é meio passo andado para nós melhorarmos e virmos a nos sentir melhor. Porque há sempre uma causa que leva a um efeito, não é? É mais uma lei divina, certo? Então, eu achei muito interessante que ele aborda-nos que Jean Piaget abordou o desenvolvimento das crianças, referindo que estas são diferentes entre si. E, de facto, nós vemos isso na prática, não é? E neste capítulo também aborda a questão da educação, que é, essa diferença existe no ser. Eu estou a citar, cada indivíduo é portador de um processo psicológico de aprendizagem própria.
o que chamamos de sofrimento é simplesmente resultado da nossa falta de habilidade para desenvolver as coisas corretamente. Nós ainda não somos perfeitos, não conseguimos agir numa forma perfeita. Não há uma forma ideal. Se calhar o meu ideal é diferente do ideal do Ricardo, da Paula Esperança, desculpem todos os vossos nomes aqui, mas pronto, da Rosa, da minha Manuela, porque é minha formanda, e está aqui a minha querida, tem aqui outros queridos, não é? Que são do curso, portanto, muito obrigada por terem vindo, já agora. E nós chamamos de sofrimento, porquê? Porque causa-nos transtorno, causa-nos confronto, causa-nos constrangimento, não é? Tudo isto. Mas a verdade é que nós ignoramos quem somos, ignoramos porque que sofremos, ignoramos as leis da vida. Essa é a grande razão. As leis da vida, as leis de Deus, as leis divinas. E isso é a nossa verdadeira natureza espiritual que nós temos que procurar. As leis divinas que regem a vida, que nós tentamos fugir a elas quantas vezes. Daí, o resultado da nossa falta de habilidade de não decidirmos da melhor maneira, porque ainda não conseguimos, causa-nos o tal sofrimento que nós dizemos. Mas isso é fruto, não é de pecado, de modo algum, é fruto da nossa ainda incapacidade de fazermos melhor. E não há necessidade que isto nos traga remorso, nem culpa. Há responsabilidade, sem dúvida, mas estamos todos a caminhar. Jesus não nos pede para sermos perfeitos, nem Deus tampouco, porque Deus sabe, fez-nos imperfeitos, porque temos que fazer um caminho, uma caminhada, um percurso para melhorarmos. E então o que é muito interessante nisto tudo é que a educação hoje em dia, e é abordado precisamente neste capítulo, não sei se vai dar tempo para ler mais um bocadinho ou não, ainda estou, em que slide é que eu estou? Deixem-me cá ver. Dizia o Ricardo, não é? Que eu achava que tinha poucos slides. Olha, nem consigo ver. Pronto, não faz mal. Sigamos. Estou no 8º. Tem que ir até ao 17. Pois, exato. Ainda queria pôr mais, não é? Fantástico. Fabuloso. Portanto, a educação tem uma coisa que neste momento nós fazemos, que no fundo não está correto, não é? No sistema educativo, e não é só cá, nós formatamos a educação das crianças num único processo e todos têm que ir àquele método. E desrespeitamos a nossa natureza, que Jean Piaget estudou, e muito bem. Cada criança tem o seu desenvolvimento próprio, tem o seu caminho, e tal como as crianças, o ser humano, o adulto, supostamente maduro, não é? Também tem o seu caminho. Eu não funciono da mesma forma que funciona a Manuela, que funciona o Cadu, que está ali atrás, a Ana Isabel e tantas outras, a Valentina, a Ana Lourdes. Não funciona da mesma maneira, tal como eles não funcionam, o Hermínio não funciona da mesma maneira que a Lourdes. Porquê? Nós temos que nos respeitar. E isso é algo que nós não fazemos quando julgamos o outro e quando nos julgamos a nós. Cada um tem o seu caminho. E quem não enfrenta as próprias sombras acaba por projetá-la nos outros. O autoconhecimento é o passo inicial para a libertação do sofrimento, de acordo com Joana de Ângeles. Eu acho que eles intrusam todos muito bem, de facto. Então, contigo mesmo, é uma grande dificuldade. Quantas e quantas pessoas não conseguem estar sozinhas, não é? Ainda atrasado houve um colega que falou aqui sobre a solicitude e sobre estar sozinho, não é? São coisas diferentes. Uma das maiores dores da alma é estarmos sozinhos, connosco próprios, não é? Com nós. Portanto, fugir de si próprio é algo que muita gente faz. E se formos a pensar muitas vezes nas pessoas que tomam substâncias ilícitas ou álcool e outras coisas, eu vou beber para ficar alegre. Estamos a fazer uma fuga de nós próprios. Porque o ser humano consegue ser alegre sem essa adição, sem uma substância, não é? Que promova isso. Mas quando nós não conseguimos conviver connosco, o que é que acontece? É o medo, fugimos. Então o que é que Hamed nos propõe, nos desafia? Ao silêncio interior. Eu estou a ver é que as letras, o tamanho ficou muito pequeno para vocês, é ao fundo, não foi? E eu ainda coloquei tamanho grande, mas
a plataforma onde fiz, vou ter que fazer noutra, na próxima. O silêncio interior, uma autoanálise, uma honestidade emocional para connosco. Portanto, estarmos em silêncio permite-nos a meditação. Permite estarmos num espaço de preferência harmonioso, em silêncio, longe dos outros, portanto, sozinhos, e é difícil de fazê-lo. Podemos começar, nem que seja 2 minutinhos, ir aumentando 5, numa próxima estaremos já a fazer 15 ou 20. Isto é um processo. Isto é uma meta. Não é algo que se consiga logo de um momento para o outro. E quem não enfrenta as próprias sombras acaba por projetá-las nos outros. Exatamente, o que disse há pouco. Porquê? O teu compromisso, o teu primordial compromisso, diz Hamed, é contigo mesmo. E precisamos de compreender os nossos objetivos, as nossas finalidades, a finalidade de vida. E daí perceber que têm valor tudo isto somente para nós. A partir do momento que nós consigamos saber, percepcionar qual é o meu objetivo e a minha finalidade de vida, a minha será certamente diferente do Ricardo, do Hermínio, não é? Todos, cada um tem a sua finalidade, porque andamos em fases diferentes uns dos outros. Então Lázaro já nos dizia, o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e só depois dos outros em seguida. Portanto, quando nós tentamos ajudar o outro, é muito bom, mas primeiro temos que saber também ajudar-nos a nós. E Joana de Ângeles reforça, o autoconhecimento é o passo inicial para a libertação do sofrimento. É fabuloso quando começamos a pensar e a refletir sobre estas questões, que parecem tão fáceis, tão simples, mas que no fundo mexem com o nosso interior, com o nosso íntimo, não é? E aprender a perdoar é uma forma de nos libertarmos do passado. É o ressentimento uma das maiores fontes do nosso sofrimento, o sofrimento do ser humano. E este ressentimento muitas vezes é culpa. A culpa vem do passado. O que significa que nós, em vez de vivermos o presente, estamos permanentemente a viver no passado. Este passado que nós não podemos alterar, não podemos mudar. Reparem, não é? Portanto, não esquecer, perdoar, que não significa apagar a memória do que aconteceu. A memória continua cá. Perdoar significa que vou seguir em frente. Independentemente do que aconteceu, porque não posso, de modo algum, mudar. Certo? E as dores da alma tornam-se feridas abertas quando nós vamos alimentando estas mágoas ao longo de anos. Vira mágoa, vira rancor. Isto vai permanecendo em nós, vai criando feridas físicas, primeiro espirituais, emocionais, que vão levar a problemas de saúde, cancros e outras situações. Completamente desnecessário. Porque isto implica todo o ressentimento, toda a mágoa que nós guardamos em nós. O outro até pode estar bem. Quem causa uma falha, por exemplo, a falha foi o processo natural dele. Mas, se ele segue em frente, nós também temos que fazê-lo. Temos que seguir perdoando. E não concordar não significa que nós não precisamos aceitar ou justificar o que foi feito. Pronto, podemos não concordar com algumas atitudes, mas sigamos em frente. Não vamos alimentar mágoas nem melindres. Então, perdoar é uma forma de libertação. Nós libertamos o outro e principalmente libertamos a nós próprios, a nossa alma. E temos vários exemplos, não é? Foi abaixo aqui. Já deu. Deixem-me só ver. Tá, era aqui, exato. E agora que vem para cá. Estava a falar sobre a libertação, não é? Perdoar, que é uma forma de nos libertarmos, porque não carregamos este peso connosco, não é? E o nosso lugar na vida, no fundo, não passa de uma cena educativa, um cenário que nós caímos cá na Terra, é uma escola. É a escola de aprendizagem, onde vamos aprender a amar e onde vamos nos aperfeiçoar. Então nós temos aqui várias facetas dentro de nós, temos uma
uma versão na parte da família, que é a nossa escola primária do amor, onde nós temos que amar, onde quantas e quantas vezes temos pessoas, familiares ao nosso lado, com as quais temos dificuldades, não é? Porque aqui nós temos de aprender a amar. Isso implica experiências que são necessárias para o nosso crescimento. No trabalho há o desenvolvimento das habilidades e o desenvolvimento de falarmos também e termos que moderar e tolerar o outro, os colegas de trabalho, aquele chefe que está constantemente a pedir coisas de nós que são, muitas vezes não são viáveis de se concretizar, que é milagres, que é pressão com o tempo, que façamos mais e melhor, ou que tem um mau temperamento. Nós temos que tolerar. A ideia é essa, é ganhar paciência. E o crescimento, no fundo, é a nossa meta, a nossa finalidade na reencarnação. As dificuldades são oportunidades para crescermos. Que tenhamos sempre essa consciência. Não vale a pena revoltarmos contra o trabalho, contra a família, contra o que quer que seja que nos surja na frente, porque causa-nos sofrimento e, no fundo, são apenas, nós não podemos nos acomodar. Temos que aprender a lidar com paciência, com perdão, com libertação, com indulgência, tolerância, tudo aquilo que muitas vezes não temos, sentimos, ainda agora no trânsito. Nem quero vos dizer como é que é a tolerância para com o outro da frente que não sai. São desafios. Eu encontro estes, encontro outros, não é? Então, toda a imperfeição, diz-nos Kardec no livro O Céu e o Inferno, é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e privação de gozos. Portanto, eles estão todos alinhados, não é? E quantas vezes nós dizemos, ai, agora surgiu-me esta situação, eu não merecia isto. O que mal fiz eu a Deus para ter isto? Quantas e quantas pessoas se enredam na vitimização? Eu conheço várias. A vitimização, o que é que faz? Impede o nosso crescimento. E a vitimização, mais do que isso, acreditamos que somos injustiçados, não é? Vamos nos fechar à aprendizagem, achamos que isto é um castigo divino, quando na verdade muitas vezes é consequência educativa dos atos irrefletivos que nós fizemos. Quantas e quantas vezes tem a ver com a tal falta de habilidade que nós temos. E como não agimos da melhor maneira, vamos ter o efeito, não é? Causa e efeito. E Hamed diz-nos que assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem na nossa vida, incluindo os sentimentos, as emoções, é um passo decisivo em relação à nossa maturidade e crescimento interior. Quando nós culpamos o outro ou achamos-nos vítimas, nós não estamos a nos responsabilizar por nós. Estamos sempre a achar que o exterior ou o outro é que nos leva a determinadas circunstâncias e atitudes ou à forma como nos encontramos. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos que tomar as nossas decisões de acordo com aquilo que nós somos. E isso é que nos diz Hamed em todo este livro. Perceber, entender o que somos, os nossos valores, a partir daí agir. E não estar à espera. O outro está a pensar que eu vou decidir aquilo à maneira. E quer que eu haja daquela. Pronto, ele quer que seja assim, eu vou fazer a vontade dele. Ao fazer a vontade de alguém, eu não estou a ser sincera para comigo. Não estou a ser honesta. Vou acabar por cometer um erro de alguma dificuldade que vou ter acrescida que não era suposto eu ter. Mas essa foi a minha responsabilidade. Porque tomei a decisão de agir de acordo com aquilo que alguém pretende e não a maneira como eu penso. Se fosse da forma como eu penso, até poderia levar a um erro também. Mas se calhar não teria o acréscimo de uma maior dificuldade por agir de acordo com o pensamento do outro. Porque ele é que tem de agir da maneira como está. Então, a consciência de como somos e como vamos crescer é sempre nossa, a responsabilidade. Toda a imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e privação de gozos, dizia ali há pouco, eu acho que estou a repetir isto, não devia estar esta aqui, não é? Por isso, em vez de percebermos que nós somos vítimas, vamos entender a nossa verdade. É a melhor forma de contornarmos. E Jesus dizia,
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta verdade é a verdade divina, não é? Aos poucos, nós iremos conhecê-la, sem dúvida. De grau a degrau, lembram-se daquela escada. Reencarnação é reencarnação, não é? Agora, a verdade liberta, mas dói. Então não dói? Não olhar ao espelho, dói, não é? Cremos no que vemos, isto já é uma citação, mas muitas vezes os órgãos sentidos enganam-nos. Isso é muito simples, porque quantos e quantos acham que a Terra ainda é plana? É redonda. Mas nós olhamos, não vemos que ela está a ser redonda, pois não? Temos a ilusão dos nossos órgãos ainda. Pensamos que ainda está a luz e o sol já se pôs. Temos uma diferença de tempo, não é? Então, nós percebemos por aqui que os nossos sentidos, os nossos órgãos ainda nos enganam. Andamos iludidos. Mas se percepcionarmos a verdade divina, aos poucos, vamos levantando o véu, e isto vai fazer com que as nossas dores não nasçam da negação, não nasçam da fuga, nem das máscaras que usamos. Não nasçam das aparências. Mais do que parecer, nós devemos ser aquilo que somos. No mundo de hoje, então nas redes, o que mais vemos é o parecer ser, não é? Fujamos disso. E Hamed convida-nos novamente aqui a abandonarmos as ilusões e enfrentarmos a realidade. Só assim conseguimos ser maduros e ganharmos maturidade espiritual. E este capítulo de sacudir o pó. Este sacudir o pó, o que é? Jesus já nos falou também sobre esta situação, sacode o pó. É recomeçar, mas é sem carregar culpa. É quando alguém nos diz que nós erramos, vamos sacudir essa culpa, esse remorso do erro. O erro é uma forma de aprendizagem. Eu em aulas, nos alunos costumo dizer precisamente, errar faz parte de aprender. Nós muitas vezes aprendemos, muitas vezes não. De certeza e quase sempre aprendemos mais quando erramos do que quando acertamos. Porque quando nós erramos, nós lembramos. Eu na altura fiz assim e não era, porque tenho que fazer desta forma. Então, essa é uma maneira de nós percebermos que nós estamos sempre a recomeçar. O passado já foi uma experiência que aprendemos, ou não. Quando não se aprende, voltamos a experienciar de outra maneira. O presente tem que ser a nossa escolha consciente. Estarmos aqui e agora, concentrados. É o foco. Este foco é fundamental. É quase um carpe diem, não é? Como se dizia, aproveita o aqui e o agora. Não estejas a pensar no passado, que traz culpa. Não estejas a pensar no futuro das novas possibilidades, porque vai trazer ansiedade, antecipação. Ele tem um capítulo que é preocupação, que é a preocupação que leva à ansiedade, que depois vai levar, por sua vez, também à depressão. Errar faz parte da aprendizagem, permanecer no erro, que é a opção. Diz-nos Joana de Ângeles. Então, quando vivemos presos ao remorso, quando idealizamos algo no nosso passado ou idealizamos no nosso futuro, quando estamos a alimentar arrependimentos, tudo isto só nos traz carga de dor, fardo. Não permitamos que emoções outras determinem o nosso modo peculiar de pensar e agir. Caminhemos sobre as nossas pernas e não sobre o julgamento dos outros. Então, tudo tem um tempo certo. E é muito interessante perceber que, conforme a planta tem que ser semeada e passa por todas estas fases, há que ter paciência. E é aquilo que muitas vezes nós não temos. A impaciência faz parte de uma das nossas dores, não é? Queremos respostas, mas era no agora, não é daqui a pouco. É tudo a curto prazo, pretendemos, não é? Uma cura instantânea, uma solução rápida, vimos a um centro, vou tomar passe, já vou sair daqui, é um milagre. Saia daqui porta fora e está tudo bem. Até que depois a dor aparece. Afinal, não está tudo bem. É preciso darmos tempo. Tudo corre de acordo com o tempo divino. Deus já nos deu várias reencarnações. E mesmo na nossa atual vida, nós temos que dar tempo. Um bebê precisa de tempo para crescer, para aprender. Nós levamos muito tempo até conseguirmos andar. 1 ano. Há espécies que levantam-se logo, mal nascem.
Os potros têm que se levantar logo. Os veados, não é? Nós não. Nós necessitamos de tempo para aprender. E isto é importante que nós consigamos dar conta, porque vai nos trazer serenidade, vai nos trazer tranquilidade. E além do mais, confiança em Deus. Tudo está certo no seu devido tempo. A minha preparação, o meu tempo não é o mesmo que a Hannah que está ali, não é, Hannah? Não é o mesmo. Cada um tem o seu tempo, certo? Não existe antecipação nem adiamento, somente o tempo propício a cada um, diz-nos Hamed. Então, amar ou não sofrer, não é? O amor saudável liberta. E Hamed diferencia o amor e o apego. Amar é uma coisa, o apego é outra. Quantas e quantas vezes nós temos mais o apego do que o amor? Porquê? Nós confundimos amar com controlar. Nós confundimos amar com depender do outro. E isso, amar é sofrer. Amar tem que ser libertação. É respeitar o outro, é tolerar o outro, é dar-lhe tempo de ele também crescer. Amar não pode ser aquilo que fazemos muitas vezes aos nossos filhos. Ensinamos e queremos que ele faça daquela forma e acabou. Não faças isto porque tu vais dar de cabeça na parede. Não é assim que se faz. Quantas vezes eu disse isso à minha filha? Não adianta, Cláudia. Porquê? Porque ela vai ter que ter o tempo dela para aprender. E é isso que nós, pais e mães, ou educadores e professores, temos que também compreender. Dar tempo ao outro para aprender. Faz parte da aprendizagem e do processo de se calhar dar com a cabeça na parede várias vezes. Porque não está ainda preparado. E isso é normal. Não há qualquer problema nisso. Sofremos porque ainda não aprendemos a amar. Eu sempre disse isso, por acaso, que ainda não aprendemos a amar verdadeiramente como Deus nos ama e como Jesus nos ama. Nós ainda não sabemos. É por isso que nós sofremos, não é? Mas a Joana de Ângeles diz-nos que o amor é terapia para todas as dores da alma. E é verdade. Quando amamos sem culpa. Então sejamos e deixamos ser, principalmente nas crianças, nos nossos filhos, o galho verde. E um galho verde o que é? É esperança e renovação. É quando eles são, costuma-se dizer cá, de pequeno se torce o pepino, não é? Pois, deixamos o pepino ser mais pequenino e levar o seu tempo a crescer. Um galho verde ainda pode ser mole, flexível. Ele pode virar, nós queremos que ele vá para um lado e no fundo se calhar ele tem que ir para o outro. Então, simboliza a renovação, simboliza a esperança de que ele há de fazer o caminho dele e o crescimento. E após grandes sofrimentos, o espírito mesmo assim pode voltar a recomeçar. Nós temos várias reencarnações, não é? E a doutrina espírita mostra-nos, é uma doutrina de esperança, é uma doutrina de consolo, porque sabemos que não terminam as coisas aqui. Nós fazemos o nosso melhor, mas iremos ter mais. A renovação moral leva à transformação de atitudes e pensamentos, nossa confiança em Deus. Portanto, isto no fundo é um autoconhecimento também, reconhecer as nossas imperfeições. E já Allan Kardec dizia que fora da caridade não há salvação, porque a nossa verdadeira paz vem de refletirmos, de percebermos quem somos e tentar fazer o bem para nós e para os outros. O sofrimento produz sempre, mas sempre, crescimento. E a reforma íntima é sempre um convite para uma autoanálise, não é? É uma renovação interior, é um amadurecimento e é aprendizagem. Deixemos as nossas crianças crescerem. Esta foi uma parte da bibliografia, aliás, foi a bibliografia que eu consultei, em especial a renovação de atitudes e as dores da alma. E estou muito grata por vocês e apenas vos quero lembrar, seja qual for a dificuldade em que te encontres, não desanimes. A esperança é a luz da vida. Confiemos em Deus, disse-nos Chico Xavier. Este espírito tão elevado que nós ainda não conseguimos chegar aos pés dele, não é? Falo por mim, não consigo, tenho certeza que vocês também não conseguem, mas que tantas dores passou e lembro-me perfeitamente de ele dizer, tudo passa. Todas as dores da alma passam também. É uma questão de tempo, é uma questão de aprendizagem.
Então, confiemos em Deus, confiemos no nosso Mestre, que tanto sofreu para nos mostrar o quê? Que há esperança. O meu muito obrigada. Não sei se tem agora alguma questão que queiram colocar. Estejam à vontade, eu não morro de ninguém, por isso. Espero que tenham gostado. Eu considero que é um espírito muito interessante. Já posso tirar daqui? Já posso fazer prece? Ok. É um espírito que realmente eu considero bastante interessante, que põe-nos a pensar imenso. Então convido-vos, já que não há qualquer questão que queiram levantar ou comentário, a fechar os vossos olhos. Vamos serenar as nossas mentes e refletir em conjunto, pensando no nosso Mestre, em toda a sua vivência, as suas dores, o processo que passou, as humilhações, tudo o que lhe fizeram, e ele sofreu sem falar nada, sem reclamar. E no final da sua vida ainda disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Sejamos como o nosso Mestre, o nosso grande exemplo, o nosso guia. Perdoemos todos à nossa volta e principalmente perdoemos-nos a nós próprios. Jesus, que a tua luz permaneça em nós e que as reflexões desta tarde possam estar de forma serena nas nossas mentes, nas nossas consciências, para que dia após dia consigamos superar os nossos receios, superar as nossas falhas. Confiemos a 100% em Ti, Senhor. Sabemos merecedor do Teu amor. Imperfeito nos fizeste, mas dia após dia seremos responsáveis em nos melhorar, para que as nossas vibrações possam tocar todos aqueles que mais necessitam, para que possamos amparar o amor, os nossos familiares, com harmonia, com perdão, que consigamos nos construir tijolo a tijolo, que consigamos, principalmente, perdoar as nossas falhas, sabendo com toda a nossa fé que iremos ser melhores, que iremos ser caridosos. Rogamos que estejas connosco para que a nossa generosidade possa abraçar todos, incluindo as espécies que convivem connosco, para que transformemos este planeta num mundo de paz, de fraternidade e de muita luz. Permanece connosco, Senhor, para que possamos levar para os nossos lares o teu exemplo e o teu evangelho. Que assim seja. Graças a Deus.